que ser o primeiro professor concursado do centro, né? Apesar que o centro ele é mais recente, mas enquanto proposta de educação à distância, a educação à distância dentro da universidade é muito antiga. Remonta, me parece que 2006, 2007, quando surgiram os primeiros cursos, né, de graduação. Então, hoje, eu agradeço mais uma vez a Aline e a coordenação do curso, né, por estar aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre introdução à universidade, né, educação à distância, como é que qual o cenário, né, qual o modo de ser estado na universidade, né. Então, eu fiz uns slides, eles têm como objetivo apenas amparar meu discurso. Ele não está concatenado de uma forma, eu posso até viabilizar para vocês depois, apenas para poder guiar o discurso, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre universidade, vamos bater papo. Vocês podem interromper para fazer pergunta, não tem problema nenhum, ok? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso e vamos nos ater, basicamente, os processos do curso de turismo, né? Vocês já devem ter escutado de atividades complementares, então tem um material aqui que eu queria mostrar para vocês, né? Que é algo que vocês devem se preocupar desde o início do curso. Então, enfim, né? Vou mostrar aqui, normalmente eu trabalho com poucos slides, é coisa de 7, 8 ou 10, né? E são slides apenas para poder pontuar o discurso, ok? Mas vocês podem interromper. Deixa eu pegar aqui, deixa eu apresentar aqui rapidamente. Pois bem, nós temos aqui, deixa eu aumentar aqui rapidamente, né? A ideia é que a gente pudesse trabalhar. Vocês estão no bom tamanho? Tá bom aqui? Vou ocultar isso aqui, ó. Tá no bom tamanho, porque eu não estou vendo vocês. Tá bom? Tá sim, professor. Tá ok. Sim, professor. Então, a ideia é basicamente que a gente possa discutir um pouco sobre introdução à universidade, né? Como é que a universidade ela se encontra dentro do contexto atual e de um processo histórico aqui no Brasil, né? E depois a gente vai trabalhar essas questões dos cenários, né? Quer dizer, você está entrando no curso superior, qual é o cenário que você encontra, né? Muitos de vocês já fizeram cursos superiores, já têm uma noção, outros são os primeiros cursos que estão fazendo, né? Então, a ideia basicamente é essa. Eu fiz um roteiro, né, de pontos que, ao meu ver, são interessantes para que a gente possa abordar. Um sobre a questão do que é o turismo, o curso de turismo EAD, né, o curso que vocês estão fazendo, qual o cenário acadêmico da universidade, quais são esses modos, o modo de ser estar, né? O que é o ser universitário? O que está dentro da universidade, né? E o ensino, a pesquisa, a extensão, que é o tripé para que se possa definir o que é uma universidade. Então, a gente vai, em princípio, estar pontuando, trabalhando essas questões que são, ao meu ver, muito importantes para que vocês possam compreender. Bom, a universidade, o ensino superior do Brasil, ele remonta justamente, basicamente, a 1808, com a fuga da família real para o Brasil. Porque até então eram escolas de cursos teológicos, cursos que existiam definidos pelos padres jesuítas, e só a partir de 1808 é que surge o ensino superior no Brasil. Por quê? Porque com a fuga
da família real portuguesa para o Brasil, né, por conta das invasões napoleônicas, havia necessidade imperiosa de que os filhos dos nobres pudessem estudar. E aí surgiram os primeiros cursos superiores. Primeiro, a faculdade que surgiu no Brasil foi na minha terra, né, na Bahia, em Salvador, que é a Escola Cirúrgica da Bahia, primeira faculdade de medicina do Brasil. Aí eles criaram, em Recife, faculdade de Direito, e no Rio de Janeiro, faculdade de Engenharia, Medicina, né? E nesse contexto todo é que se definiu o ensino superior no Brasil. Somente mais tarde, lá por volta de 1926, me falha a memória, que surge a ideia de universidade. Porque inicialmente eram tudo isolado, né? Instituições, eram escolas, faculdades, e que efetivamente absorvia toda os estudantes, a demanda imperial, né? Então, o ensino superior do Brasil, ele remonta justamente a 1808, né? Então, surge essas... E é nesse contexto que Dom João define um decreto de que quem estudasse nesses cursos, direito, engenharia, medicina, deveriam ser chamados de doutores. Então, a origem do doutor, chamar médico de doutor, engenheiro de doutor, ele remonta justamente um decreto de Dom João, no sentido de que as pessoas que fizessem esse curso eram chamadas de doutores. E aí a sociedade vai reproduzindo isso, e a gente sabe que o doutor é aquele que defende tese, é o sujeito que fez um curso pós-graduação, se submete a uma avaliação, né, de estudar 4, 5, 6 anos, se submete diante de uma banca, e aí, a partir do momento, ele recebe o título de doutor. Doutor é que defende tese, né? Então, por questões culturais, por conta do decreto, ainda as pessoas, naquela época, começavam a chamar os médicos de doutores, engenheiros e advogados de doutores, né? Eles são, na realidade, bacharéis em direito, em medicina, em engenharia. Bom, então a universidade, ela inicialmente, os superiores surge a partir de 1908 e vai se tornar universidade, pasmem, para poder dar o título de doutor, honoris causa, ao rei da Bélgica. Então, a Universidade do Brasil, ele surge justamente para poder, né? Não, temos que ir à universidade para dar o título de doutor, honoris causa, ao rei da Bélgica. E aí surge a universidade. A universidade, ele tem características próprias, é diferente de uma faculdade, né, particular, de um centro universitário, porque ele é obrigado a ter o tripé ensino, pesquisa e extensão. Bom, Arnaldo, o que é ensino? Ensino é aquilo que a gente está fazendo aqui, né? São os cursos de graduação, alguns cursos de pós-graduação, alguns cursos que existem e que são voltados para o ensino. São cursos, né, muito mais associados à graduação e, no máximo, uma pós-graduação e que não esteja associado a programas de mestrado e doutorado. E aí, no ensino, forma justamente, nesse tripé, profissionais de licenciatura, de bacharelado, de tecnólogo, né? São os diversos tipos de cursos que existem na universidade. Ensino voltado para a docência, né? No caso, a licenciatura, permita corrigir, bacharelado para as profissões específicas, que não é ensino, e o tecnólogo, que também trabalha com profissionalização no contexto muito mais de desenvolvimento de atividades mais práticas, né? Então, se encontra o tecnólogo em processamento de dados, tecnólogo em análise de sistemas, né? E você pode encontrar, na mesma universidade, o bacharelado em ciência da computação, né? Então, dentro da universidade, você tem ensino. E pesquisa, Arnaldo. A pesquisa na universidade, para ser universidade, tem que ter programas de mestrado e doutorado, né?
que são cursos de pós-graduação estrito sensu, e que, efetivamente, após o aluno concluir um curso de graduação, ele pode se submeter a um processo de seletivo para esses cursos. No caso do mestrado, no mínimo 2 anos, e, ao final, ele desenvolve uma dissertação de mestrado, é submetido a uma banca com 3, ou máximo 4 avaliadores, né? Mas normalmente são 3 avaliadores, e o orientador e mais 2, e, ao final, recebe o título de mestre, né? Que seria uma espécie de introdução a ser cientista, né? E depois ele pode seguir estudos no sentido de doutoramento, e ele vai estudar 4 anos, né? E nesses 4 anos ele produz uma tese, e ele submete a tese a uma avaliação com 5 membros, é sabatinado por horas, e ao final recebe o título de doutor, né? Então, assim, você tem uma série de ritos da graduação à pós-graduação, lato sensu e estrito sensu, né? E a extensão, Arnaldo? A extensão, a característica da universidade de extensão é a comunicabilidade da universidade junto à sociedade. Ou seja, tudo que é produzido na universidade ele tem que ter uma comunicação com a sociedade, ou seja, tem que ter uma espécie de sintonia no desenvolvimento de processos da comunidade. Então, todos os cursos de extensão que existem são voltados para a comunidade. Comunidade interna, que são os alunos, e comunidade externa, que é a sociedade. Então, o tripé para definir o que é uma universidade, isso é ensino, pesquisa e extensão. Arnaldo, a gente encontra por aí um centro universitário. O centro universitário ele tem a prerrogativa, mas ele, às vezes, só tem ensino e tem extensão. Pode ter um programa de mestrado, um convênio, alguma coisa assim nesse sentido, mas para que seja universidade tem que ter ensino, pesquisa e extensão. E aí, dando prosseguimento, nós temos na universidade cursos presenciais, cursos EAD, né? Os cursos presenciais são os cursos que acontecem no dia a dia, com a sala de aula definida, com processos, estratégias definidas e tal. O aluno vai lá todos os dias. E existem cursos na modalidade à distância, né? No caso da Universidade Federal do Piauí, ele tem cursos desta natureza, como também tem outros cursos semipresenciais, outros cursos que se desenvolvem tanto do ponto de vista da pós-graduação, cursos de formação, né, de complementação, que são semipresenciais, podem ter encontros, etc. Né? Então, na universidade, você tem os cursos presenciais e os cursos EAD. Vocês estão fazendo um curso de turismo na modalidade à distância. E a não da modalidade à distância, ela tem um caráter secundário? Não. Diante de um curso presencial? Não. Né? Porque o Ministério da Educação ele teve o cuidado de que não houvesse preconceito com relação aos cursos à distância. Porque, veja bem, quando a educação à distância aparece na LDB 5692 de 71, ele tinha caráter de urgência. Eu até isso falei na última palestra os alunos de Bom Jesus. Ou seja, era voltado para uma situação, exemplo de uma escola ou um lugar que tem uma inundação, alguma coisa assim, e os alunos precisavam, para não ser prejudicados, passar uma série de atividades para casa, e eles faziam isso e mandavam, entregavam depois. Então, tinha era visto como segunda categoria. E aí, justamente, só na LDB 93946, que começa a regulamentar o que é educação à distância no Brasil, e tivemos essa preocupação. Ou seja, a forma e a metodologia é diferente. O diploma é o mesmo, os professores têm a mesma qualificação, são avaliados também da mesma forma, né? Então, ou seja,
um curso de graduação ele pode variar de uma nota de 1 a 5, então, independente se ele é presencial ou à distância, né? Então, o governo e o Ministério da Educação, de modo geral, ele teve esta preocupação. É claro que na sociedade aqui fora, muita gente tem preconceito com relação a isso, né? Mas aí que está. A gente, assim como a gente pode encontrar alunos que não são tão bons ou não tiveram, de certa forma, o cuidado de uma formação sólida na educação à distância, você pode também encontrar no presencial, né? Então, ou seja, o que define, de fato, é a sua trajetória acadêmica, né? Então, isso é algo que é importante dentro deste cenário, né? Fazer um curso superior é fantástico e faz com que você possa emergir em um ambiente que você possa construir conhecimento, construir sua trajetória acadêmica, profissional, de qualidade. Isso depende de alguns modos, que a gente vai falar um pouco lá na frente. Bom, enfim, e aí nós temos aqui, eu pedi até a Aline que me enviasse o fluxograma do curso, né? Vocês estão no curso de turismo. Primeiro, eu queria, antes de falar do inventário, dizer que, ao entrar na universidade, é um momento mágico. Eu vou só retornar aqui para fazer um comentário. Então, assim, para aqui a apresentação. Eu depois retorno ao slide. Então, é um momento mágico. Por que é um momento mágico? É um momento em que você vem de uma trajetória de uma educação básica e direciona a sua trajetória profissional naquilo que você está almejando. E entrar na universidade lhe traz uma série de problemas. Eu costumo dizer, até brinco isso. Quando você entra na universidade, tem gente que não entende que você precisa estudar. Tem famílias que cobram a presença, né? Tem situações de até... Eu costumo até brincar, assim, até o vizinho, às vezes, fica meio chateado com a gente. Pô, fulano não senta mais para conversar com a gente, porque tem que estar estudando. Ah, fulano mentiu a mentira besta, depois que estou na universidade, começa a falar uma palavra diferente. Ah, o fulano não me ama mais, porque só quer estar estudando. Os maridos machistas eles ficam conversando, vão estudar junto com outros homens. Então, assim, você tem, na verdade, porque há uma magia toda. Quando a gente entra na universidade, no passado recente, as pessoas raspavam a cabeça e tal, etc. Faziam aquelas festas, né? Porque é um momento de gala, é um momento fantástico. Só que, quando você entra na universidade, você se depara em um ambiente completamente diferente daquilo que você vivenciou, né? Ou seja, você vem da educação básica e você estuda faz macetes, né, para poder resolver as questões de matemática, decora a fórmula, faz isso, faz aquilo, aí faz aqueles trabalhos, bota a capa do escudo do coração, do time do coração, e vem toda de uma trajetória, muito mais, às vezes, eu posso dizer, eu digo, eu vou usar essa palavra por falta de outra, que eu não estou lembrando, uma certa domesticação, de que você só pode estudar aquilo que o professor manda você estudar, né? A gente vem com esses vícios, porque a gente, nessa educação, às vezes, básica, eu estou falando da minha formação, eu sou um sujeito do século passado, né? Então, assim, 65, eu sou um sujeito do século passado. Então, assim, a gente só lia que o professor mandasse ler, né? O professor dizia assim, olha, citava lá alguma coisa, a gente dizia assim, pula quantas linhas, professor? Como se a quantidade de linhas limitasse a nossa cabeça de raciocínio. Então, a gente vinha de uma perspectiva muito mais domesticada, ao ponto de que, efetivamente, a gente só fazia aquilo que era nos mandado. Na universidade, não.
Espera-se que o aluno tenha autonomia, ou seja, a aula do professor, da pessoa de turismo, introdução ao turismo, teoria do turismo, ele tem que ler o material dela e ir além. Por quê? Porque não é suficiente, né? Às vezes, em 60 horas, no semestre, ela seleciona uma espécie de textos e materiais para você ler, e você tem que não ler somente isso, mas ler além, porque você tem que se preocupar com a sua formação. E aí eu quero fazer um parêntese interessante, que eu costumo até, eu dou aula no curso de matemática e pedagogia. Eu digo assim, interessante, você entra na universidade, matemática, antes dos celulares que tinham, essa popularização dos celulares, quando iam comer uma pizza, ia dividir a conta, dava logo o pessoal de matemática para fazer a conta. Ou seja, a sociedade cobrando. Erre a conta de matemática. Não sabe matemática, faz curso de matemática. Então, você percebe que, de certa forma, nós somos cobrados. E somos cobrados não somente no dia a dia, no contato, mas também assim, no concurso, né? Atrás de uma entrevista de emprego, ou algum tipo de trabalho. Então, é necessário fazer um bom curso. E fazer um bom curso, a pessoa tem que ter autonomia e estar disposto a aprender. Estar disposto a justamente o quê? Construir seu conhecimento e possa, de certa forma, dar vazão às suas aspirações, né? Fazer a graduação, de fazer a pós-graduação. Eu costumo dizer, então, assim, é um momento mágico, mas é um momento que, às vezes, a gente tem que reduzir certas coisas, porque o volume de informação, de contato, muita disciplina, muita coisa, poxa, quantas vezes eu tenho 3 graduações, eu tenho 3 pós, mestrado e um doutorado. Quantas vezes eu fazia 2 cursos ao mesmo tempo? Minha mãe dizia assim, me permita trazer essas informações que eu acho que são interessantes. Ou você nunca almoça com a gente, almoçava com a gente, agora não tem uma... Porque está com a cara no livro. Eu disse, pois é, minha mãe. Por quê? Porque é um outro cenário. As pessoas que estão ao nosso redor, elas passam a querer entender este cenário, não conhecem, às vezes, no caso, minha família não conhecia, eu sou uma pessoa da família que fez curso superior, e de uma família de 7 irmãos. Então, e aí o que acontece? Não entendi o que eu tinha que, às vezes, deixar de almoçar com todo mundo, ou no passado Natal, etc., porque eu tinha que estudar, porque eu tinha que fazer alguma coisa nesse sentido. E aí, mas aí você tem um negócio bacana, que também quando você começa a interagir com todo mundo e começa a ter o seu desenvolvimento, você acaba afetando as pessoas ao seu redor. Eles passam a entender que é necessário, que o filho tem que estudar, que o neto tem que fazer isso, e etc. Então, assim, entrar na universidade é massa. Agora, traz problema, principalmente para aqueles que não têm autonomia, aqueles que têm uma certa dificuldade. Então, assim, a gente precisa romper com isso para poder a gente possa desenvolver. Alguém quer fazer alguma consideração? Eu vi aqui alguns comentários aí, antes de eu passar. Alguém quer fazer alguma consideração? Eu posso dar continuidade. A garganta está aqui, aguentando aí. Tá? Professor, Sim. boa noite a todos. Só para compartilhar dessa mesma situação que o senhor está nos reportando, né? Eu creio que aqui muitos de nós tenham já cursos superiores, né? Outras graduações, enfim. Eu, por exemplo, essa é a minha terceira. A segunda que eu fiz foi a administração pública, também pelo SEAD, lá no Polo de Floriano. Sim. E agora eu também tenho 3 especializações e agora estou tentando finalizar o mestrado. Sim. Então, assim, eu passo muito por essa situação. Nunca está presente, nunca participa de nada, nunca almoça com a gente ou janta, enfim. Porque a gente acaba abdicando de muita coisa, do contato, do convívio social, para poder estudar, né? Afinal de contas, é uma formação e a gente quer ser bem formado, né? E se a gente não parar um pouco de todas as outras coisas, a gente não consegue aí acompanhar ou dar conta daquilo que chega, porque realmente são muitas informações. Eu me senti contemplado aí na sua fala. Viu? Verdade, Eudimar.
O Francisco também falou uma coisa interessante também aí, viu, Edmar? Ele falou assim, a questão da autonomia. A gente veio de uma formação muito no sentido de que a gente mandava a gente estudar. E a gente chega num grau de situação, numa nova ambiência, em que você tem que ter essa autonomia e você, né, sai de um cenário em que você, às vezes, tem que estar longe da mãe, do pai, da mulher, não sei o que lá, não pode almoçar, não pode estar nos ambientes, não pode fazer isso. Então, assim, realmente, mas também a gente precisa entender que a gente está, como o Edmar está colocando, a preocupação com a formação da gente. E, primeiro, a formação humana. Porque a gente tem que ter essa preocupação, eu vou falar um pouquinho lá na frente. E não adianta, você tem um bocado de gente aí, médico, doutor e etc., extremamente mal educado, pessoas desumanas. Então, assim, a formação humana ela é importantíssima. Só que ela tem que vir antes, não é passada pela universidade. A universidade ela tem que mobilizar isso. Mas, efetivamente, tem que ter uma formação humana. A gente tem que estar sendo mobilizado a isso, a participar, a entender, compreender aquilo que a gente está fazendo, o que a gente nos propomos a fazer e queremos ser. Então, a formação humana, a formação profissional, né, quer dizer, correr atrás, fazer o estudo, né, fazer cursos, que eu vou falar daqui a pouco. Então, assim, esta gama de elementos que compõem a formação do estudante universitário. Né? Eu mesmo, vou dizer assim, fulano está falando difícil agora, depois de toda a universidade está metido a besta. Porque às vezes não dava para fazer essa coisa. Por quê? Porque muda a linguagem. Você passa a interagir com outras pessoas, com professores, com alunos. Você aprende no corredor, gente. Eu aprendi tanta coisa no corredor. Você não aprende somente na sala de aula. E a gente que é da educação à distância aprende com um monte de coisa. Tudo. Exatamente, Ivanilson. Tudo muda ao redor. Tudo. A gente acaba sendo afetado e afetando as coisas. Ok? É verdade, Keila. Então, eu vou dar prosseguimento. Tá certo? Alguém quer fazer mais uma consideração? Eu vou dar prosseguimento. Eu estava falando sobre o ensino superior, contexto histórico, falei da questão do tripé, né, ensino, pesquisa e extensão, né, para ser universidade tem que ter, deixa eu tirar essa barra aqui, rapidinho, né, e a extensão, que é a comunicação, ou seja, o que a universidade produz junto à sociedade, então isso define o que é a universidade. Então você encontra, às vezes, faculdades isoladas, faculdades integradas, centros universitários e tem as universidades. E os cursos presenciais, né, de licenciatura, bacharelado, tecnólogo e outros, os cursos de educação à distância, tem vários. O SEAD, por exemplo, ele tem muitos cursos, né, ele tem cursos na área de gestão de dados, energias renováveis, filosofia, licenciatura em filosofia, pedagogia, matemática, química, física, letras, português, letras em inglês, aí tem bacharelado em turismo, contabilidade, ciências contábeis, tem cima informação, licenciatura em informática, vários cursos, né, que utilizam as metodologias de educação à distância, né, a educação à distância, e eles têm uma infinidade. Já chegou a educação EAD no SEAD, já chegou a ter 1/3 de alunos da universidade. Hoje não sei quanto tem, não. Tem em torno de 3.600 alunos hoje. Mas tinha em torno de mais de 10 mil, 11 mil, por aí. Bom, enfim. Então, aqui nós estamos aqui nesse fluxograma, no quadro. Então, você tem aqui, acho que vocês já estão trabalhando com introdução à educação à distância, né? Teoria geral do turismo, geografia do turismo. Então, você tem as disciplinas, tem optativas, mas eu queria chamar a atenção de vocês para esse
né? Esse quadro aqui, ó. Tem uma coisa chamada atividades complementares. Na verdade, você tem disciplinas obrigatórias, né? Carga horária aqui, ó. 1.500, são 100 créditos. Cada crédito, gente, é 15 horas, né? Cada crédito. Disciplinas optativas, 480, máximo 32. Trabalho e conclusão de curso, é o chamado TCC, né? 120 horas, 8 créditos. Atividades complementares, 120. Estágio obrigatório, 300, né? 20 créditos. Então, o total aqui dá 2.520 de carga horária, né? Curso. Bom, enfim, eu queria falar de atividades complementares. E para falar de atividades complementares, na verdade, eu queria chamar a atenção que quando você faz um curso superior, você vai e passa um processo seletivo, seja Enem, seja vestibular, etc., existe uma carga horária específica das disciplinas, existem cargas horárias, disciplinas que são gerais, né, a vários cursos, e existem atividades e processos que ajudam na formação do profissional, né? Então, nós temos a atividade de estágio, né, que é pôr em prática aquilo que você construiu, que você desenvolveu, etc. Você tem as disciplinas, tem um TCC, que é um trabalho de conclusão de curso, né? Normalmente é uma monografia, alguns cursos utilizam só um artigo, né? A depender muito do que está no projeto pedagógico do curso, do PPC. E temos também as atividades complementares. Arnaldo, o que são as atividades complementares? Atividades complementares, meus amigos, são atividades que complementam a formação do profissional de turismo. São os cursos, atividades, estágios, uma série de elementos que constam da resolução 177/2012, atualizada, que, efetivamente, o aluno, ao entrar na universidade, deverá concluir até o final do curso. Aqui eu verifiquei, tem 120 horas de atividades complementares. Bom, as atividades complementares, eles devem acontecer a partir da entrada do curso. Por exemplo, vocês entraram em 2023.2, vocês já podem fazer uma série de cursos para diminuir essa carga horária que vocês têm que cobrar, que vocês têm que ter, que vocês tenham que cumprir até o final do curso. Não, como é que eu faço isso? Cursos online, tem vários, gratuitos, pagos, etc. Participação em eventos, participação em atividade cultural, né? Ou seja, existem vários. Eu quero trazer uma tabela aqui que eu penso ser importante. Essa tabela a gente fez em cima da resolução da universidade para o curso de matemática, porque a gente trabalha lá com os alunos, e os alunos fazem lá, e lá, infelizmente, lá são 210 horas só de atividade complementar. Então, assim, a gente está até fazer uma reforma no PPC para reduzir um pouco mais, né? E aí, consequentemente, a gente fez um quadro, que é o quadro baseado na resolução da 177, eu vou botar aqui, deixa eu... Vocês conseguem ver esse quadro aqui? Conseguem, por favor? Porque eu não consigo ver vocês. Sim. Não, né? Tá aqui o quadro de atividades complementares. Sabe bem, esse quadro aqui, viu, Aline? Eu posso até passar para você, para que converse com a coordenadora do curso e tal, que ele foi baseado todo, feito em cima da resolução 77. Então, aqui são as atividades complementares que vocês, alunos, devem realizar até o final do curso. Vocês precisam dar conta de 120 horas de atividade complementar. E aí nós temos aqui, dentro da atividade complementar, se vocês tiverem a oportunidade de olhar o calendário de vocês encontrar lá no calendário assim, atividades complementares. Aí tem
todo período, né, abre-se no sistema SIGA para que você possa colocar certificados, atestados, declarações de cursos, de atividades, sejam culturais, técnicos, científicos, que vocês realizaram naquele período, certo? Então, é importante estar se preocupando com isso agora, para não deixar para o final do curso, porque senão é uma agonia, você não consegue se formar sem tais atividades complementares. Eu trouxe algumas coisas aqui interessantes para poder mostrar para vocês. Mas eu posso disponibilizar, isso é da matemática, mas eu posso... o formato dele é igual para qualquer curso, né? Bom, aí nós temos aqui, quadro 1, atividades de iniciação à docência e pesquisa, até 60 horas para cada atividade. Tem aqui, CMT 079, que é um código que tem lá. Ensino. Bom, monitoria do curso por período letivo, participação em projetos institucionais, PIBID, PET, mínimo 30, máximo 60. Quantidade de documentos, 2. Né? Ou seja, só aqui são 60. Você reduzindo daquela categoria lá de 120. Perceba. Aí nós temos iniciação científica com bolsa. Aí você tem lá iniciação científica voluntária. Cada aqui você tem. Essa estrutura aqui foi montada em cima da resolução da universidade. Então, é interessante vocês terem isso aí. Que vocês vão consultando, vão fazendo curso, vão olhando, etc. Bom, aí você tem aqui, aí vai em seguinte, aqui, ó. Certificação, relatório do professor orientador e declaração certificado de órgão, unidade competente, para poder ter a pontuação contemplada e a quantidade de documentos. Bom, por que ele bota aqui 2? E vamos supor que você tenha 2 atividades de 30 horas, dá 60. Né? E só aceita dois documentos. Ah, Arnaldo, eu tenho 3 documentos para dar 60, mas só contempla 2 documentos. Né? Aqui, ó, 120 horas só aqui, ó. Aí tem aqui, atividades de participação e organização em eventos, até 60 horas para conjunto de atividades. Aí tem aqui, participação de trabalhos em eventos técnico-científicos, vocês devem participar disso. Pontuação mínima 15, máximo 60, máximo 4 documentos. Apresentação de trabalhos em congressos, seminários, conferências, simpósios, palestras, fóruns, semanas acadêmicas. Você encontra isso tudo na internet, ou então no município de vocês pode ter uma formação, pode ter alguma coisa nesse sentido. Aí tem lá, organização de eventos científicos, técnico-científicos, organização de congressos, seminários, conferências, simpósios, né? Daqui. Participação em eventos técnico-científicos, participação em congressos, seminário e tal, palestra, doutorado, dissertação. Então, ele tem aqui, contempla muita coisa, né? Você dá uma olhada nisso aqui, acho que com calma, que não dá para poder falar de tudo. Mas saibam que existe no sistema isso. O aluno que tenha um certificado de participação de evento, ele vai lá no SIGA, na data correspondente, em atividade complementar, e coloca lá a coordenação do curso, né? ou o colegiado, ou o professor, ele vai avaliar aquele documento, verificar se está tudo certo, tal, se a instituição, se é um documento válido, e vai lá e clica, aceitando aquilo ali. Aí, no seu histórico, vai lá diminuindo aquele 120 para 105, depois 90, e você vai eliminando isso, né? Então, você tem aqui atividades de participação em organização de eventos, até 60 horas. Bom, aí nós temos aqui várias coisas aqui, atividade de organização de eventos, aí tem outra aqui, experiências profissionais ou complementares, até 120 horas para conjunto de atividades. Experiências profissionais. Vamos supor que vocês, alguns de vocês já são turismólogos, já atuam em algum tipo de órgão, ou na secretaria, sei lá, alguma coisa, e vocês tenham essa experiência. Essa experiência ela é contemplada, máximo 30 horas de carga horária, né? Participação em comissão de elaboração de projetos PDI, estatutos, regimentos, experiência docente, ou seja,
Quem for professor, reduz para esse profissional como docente na dedicação semanal até 20 horas, como período mínimo de um semestre. Mínimo 30, máximo 120, 4 documentos. Meus amigos, eu devo dizer que essa resolução da universidade é extremamente diversa e fácil de chegar, de conseguir contemplar. Na época que eu estudava, na universidade eu estudava, era muito mais difícil. Porque não tinha essa diversidade. Ou você fazia isso ou aquilo e pronto. Você pode fazer vários. Atividade de extensão, olha, gente, tem vários cursos de extensão gratuito. Entre no site do SENAC, da Fundação Getúlio Vargas. Você tem muita coisa. Arnaldo, mas tem que ser em turismo, né? Não. Necessariamente, não. Atividade complementar e complementa a formação. E a formação profissional turismólogo também contempla atividades administrativas, atividades de ensino, atividades culturais, né? Então, você tem aqui projetos de extensão, premiação e aprovação em concurso público, até concurso público, se for aprovado no prazo que você entrou na universidade, você pode efetivamente utilizar. Né? Palestras, espetáculos, teatrais, exposições, outros eventos artísticos culturais. Arnaldo, eu posso participar vamos supor que uma igreja tenha um grupo de teatro lá, ou uma coisa assim. Se você participa disso, você tem um documento, atividade cultural, você pode, né? Participação em palestra com conteúdo relacionado à área aqui é o que é de matemática, né? No caso de você, vai ser turismo, né? E áreas correlatas na condição de ouvinte, assistente de espetáculos teatrais, exposição, outros eventos, etc. Bom, eu já sei que vocês devem estar com muita dúvida aí, doidos para perguntar um monte de coisa, então vou dar uma paradinha aqui e voltar para a sala. Alguém quer fazer alguma pergunta ou consideração? Sobre atividades complementares, diga, Alexandre. Depois é que veio. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Professor, depois é que o senhor falou sobre atividades complementares, eu queria mais, era sobre a atividade complementar. Eu compreendi todo o processo, mas eu precisava algumas informações sobre as optativas. Como é que abre optativas e na Federal do Piauí mesmo e no CIGA, que eu tenho alguma dúvida, porque eu vejo que eu poderia ter ampliado um pouco meus estudos nesse semestre, incluindo algumas optativas, e não consegui acesso. Alexandre, eu falo daqui a pouco, para poder a gente não... Eu falo da optativa, porque, assim, a optativa está muito associada, eu vou já tentar responder aqui a ele e voltar para a atividade complementar, muito associada ao PPC do curso. Então, e que é ofertado pela coordenação do curso, né? Então, assim, optativas o curso que oferta. Eu não tenho condição de dizer quais são as disciplinas, porque eu não participo, eu não sou do curso de turismo e não conheço o PPC. E não sei em que período vai ser disponibilizada essa questão da optativa. Então, eu não teria dificuldade, mas de responder por não sempre fazer parte da coordenação do curso. Mas depois tem a impressão que a Aline ou a coordenadora pode, de certa forma, estar viabilizando esse tipo de informação. Mas no caso de atividades complementares à formação, ela é bem diversa ali. Então, você tem N possibilidades de reduzir aquela carga horária. Por quê? Porque o profissional, gente, ele não é construído apenas com os conteúdos específicos, né, do curso pelo qual ele está fazendo, né? E também com conhecimentos e construções mais ampliadas, diversas, para a formação do indivíduo, né? Então, assim,
No caso das atividades complementares, é importante que os alunos que estão entrando, principalmente aqueles que são é o primeiro curso, tá? Porque quem já fez o curso já passou por essa situação e aí, consequentemente, sabe lidar mais ou menos com relação a esse tipo, né, de atividade complementar. É como havia colocado aí, ou seja, a partir da sua entrada no curso, vocês podem estar aproveitando todos esses cursos que existem disponibilizados, eventos, etc. Né? Se você tem um documento, o documento tem que estar, né, tem que ter timbre, tem que ter efetivamente, se uma declaração, tem que ter todas as informações que são pertinentes a uma declaração e submeter isso à avaliação lá na atividade complementar, né? Ou seja, no link para enviar, e vai isso diminuindo, né? Então, assim, essa atividade complementar, vocês podem efetivamente estar fazendo todo o período. Ele abre e fecha, e os coordenadores vão avaliando o documento, né? Então, assim, é importante frisar que cada grupo de atividades ele tem um código específico. Então, não adianta, às vezes, você pegar ter um documento e colocar um código errado. Aí ele é negado. Ele é negado e, normalmente, se coloca lá uma informação, olha, isso aqui não corresponde. Aí você tem que dar entrada no código correto. Então, por isso que é importante um quadro e você ficar consultando isso, né? Eu vou passar aqui primeiro a palavra para a Quitéria, depois é o Raimundo, né? Então, Quitéria, pode falar. Boa noite, professor. Boa noite. É uma pergunta que todo mundo está perguntando, é a data do certificado, né? Se pode ser algum certificado anterior ao curso, tem que ser datado a partir do momento que você iniciou o curso. Exatamente. Como assim, porque é a formação a partir do curso. Então, assim, se vocês entraram, vamos supor, em março, todo o curso, a partir de março, a entrada que você tem ali, ele é um curso de formação complementar ao seu curso de turismo. Então, ele não pode ser anterior. Teve alguém que lá me botou eu fui avaliar um dos alunos, ele tinha colocado um certificado que ele tinha feito curso de datilografia na década de 80. Quer dizer, aí foi negado. Por quê? Porque, na verdade, o certificado dele, ele é da década de 80, né? Então, eu tenho vários certificados, que eu trabalhei com turismo, como guia de turismo, eu tenho do Sebrae, tem vários certificados na área do turismo, né? Mas como é anterior ao meu curso, então eu não posso colocar. Não pode colocar, exatamente. Então, assim, é interessante que a Quitéria colocou, o Sebrae, ele oferece muitos cursos aí. E tem cursos que são gratuitos, outros cursos que são, às vezes, você tem que ter algum tipo de investimento, etc. Vou passar a palavra agora para Raimundo. Eu acho que abri a fila aqui, eu acho que é Raimundo, não foi o segundo? Deixa eu ver aqui. É a Raimundo mesmo. Raimundo, você quer fazer alguma consideração? Parece que a Raimundo não está conseguindo. Olá, professor, boa noite. Olá, boa noite. A minha dúvida é justamente em relação aos códigos aí das horas complementares, porque foi aberto recentemente aí para os novos alunos o prazo, que foi no dia 20 e 21. Só que eu fiquei meio confuso em relação aos códigos de como encaixar lá o certificado em cada área lá dentro do SIGA. Isso. Raimundo, é justamente isso, porque eles têm um código específico que tem a descrição. Na resolução tem aquilo ali. O que nós fizemos? Nós pegamos e copiamos da resolução e fizemos no quadro. Para facilitar para o aluno, porque às vezes você pega uma resolução com 100 e tantas páginas, sei lá, 200, sei lá. E aí, para ficar procurando aquilo ali, ele tem a universidade inteira. Então, a gente, para facilitar para o aluno, a gente fez isso. Então, lá, esse quadro aí, eu tenho a impressão que é o mesmo código. Então, vocês devem buscar, verificar, só verificar lá e pronto, porque ali tem a descrição. A participação de curso de extensão de 30 horas. Aí você vai lá e coloca, certo? Então, assim, são duas coisas. Primeiro, aproveitamento da atividade complementar a partir da entrada do aluno no curso e nos prazos que estão estabelecidos. Não deixe para o final,
Porque é um problema sério, gente. Vocês imaginem, assim, quem faz esse tipo de avaliação é o coordenador do curso, né? E, às vezes, com um professor ajudando. Então, a gente, assim, na matemática mesmo, que a gente já teve 29 polos, a gente tinha 3.000 documentos para analisar. E é 3.000 documentos, porque, assim, a gente tem que olhar. Então, às vezes, tem uns espertinhos que... Eu abri um que tinha uma receita de bolo, entendeu? A gente botou lá, achou que a gente não ia olhar. E tinha uma receita de bolo de laranja. Então, assim, tudo é visualizado, fiscalizado, etc. Né? E depois ele disse que ele carregou o arquivo errado, né? O arquivo que tem o nome lá da coisa. Por exemplo, essas atividades culturais que existem na região e tudo, isso é importante. Você participa disso, você está no grupo e tudo, é só conseguir da instituição que promove, seja uma igreja, alguma coisa assim, você pode estar utilizando para isso, ok? Alexandre, quer fazer alguma consideração, Alexandre? Mais uma vez, professor. Vamos lá. Quando comenta sobre a data do certificado, né? É a data do curso ou do certificado que está valendo. Eu posso ter começado um curso anteriormente ao ingresso e o certificado ser posterior, né? Vamos dizer, eu estou fazendo um outro curso de graduação e eu comecei anteriormente, mas o certificado vai ser disponibilizado na metade do ano que vem. Eu posso colocar esse certificado, esse curso? Pode, porque na verdade, Alexandre, pode, porque na verdade, assim, é a data. Eu não sei se, não me recordo se um diploma de outro curso pode ser utilizado. Talvez uma disciplina complementar lá, ou optativa, que você tenha o documento, pode ser utilizado, mas assim, eu não tenho, só olhando realmente a resolução para poder ver. Mas no caso, especificamente, de formação, você pega fazer outro curso superior e tal, utilizar, não vai conseguir. Porque, na verdade, por mais que se é um diploma que você está recebendo, o diploma e o histórico ele diz respeito a um tempo. Mas se você, por exemplo, vamos supor que lá no curso que você está fazendo, tem alguma atividade, alguma palestra, você pode utilizar, desde que esteja a data dentro do prazo estabelecido que você começou o seu curso. Nesse sentido, sim. Porque eu entendo, Alexandre, assim, vamos supor, gente, que vocês começam a fazer fizeram um curso de aperfeiçoamento que começou em dezembro. Vamos supor, começou em dezembro. E aí vocês vão terminar agora, em setembro. Tudo bem, se o certificado que vocês receberem não tem uma data de setembro, não tem problema nenhum. Mesmo o curso começando antes, que vale o que está no documento final, a não ser que no certificado estabeleça que começou antes e terminou depois. Né? Mas são casos assim, bem pontuais, mas normalmente eles aparecem apenas a data da conclusão do curso, ok? Vou passar para Eldimário. Professor, só uma contribuição importante para todos aí, porque como eu já fiz curso no CEA, então qual é a dinâmica das ACCs? Aí pela resolução que o senhor mostrou, são várias atividades, né? Tem monitoria, participação em evento científico, curso de extensão, atividade de extensão, então assim, a Daniele perguntou se ultrapassar a carga horária é válida, acho que foi isso. Se exceder o número de horas serve. Então, assim, todos nós temos que colocar lá vários certificados em diferentes atividades. O sistema ele não aceita, por exemplo, um único certificado de 120 horas valendo por todas as ACCs. Não funciona assim. Você tem que participar de eventos, tem que, né, se for o caso, monitoria, curso de extensão. Então, são várias atividades até chegar a 120 horas. Ele não aceita um único certificado, né, um certificado de único curso para valer pelas 120 horas. Tá bom? Isso, Edmário. Exatamente isso. Porque às vezes você tem um curso de 120 horas, mas naquele código, o máximo que aproveita é 40. Exatamente. Entendeu? Então, assim, por isso que tem lá naquela tabela, vou mostrar novamente, ele tem assim, mínimo e máximo, e quantidade de documentos. Então, lá, às vezes você tem um curso que ultrapassa aquele ali.
50 horas, mas só contabiliza 30. E máximo 2 documentos. Então, você com 50 horas, você já consegue 30. Então, assim, algo que o Dimário falou, interessante, é você buscar diversidade. Porque, por exemplo, palestra simples, vale 5 pontos. Eu acho que o máximo são 3 ou são 2 palestras. Aí você está num evento e tal, acontece uma palestra, e você tem um certificado, coloca. Atividade de extensão, então você vai buscando a diversidade, porque senão você chega e esgota. Muita gente fala assim, vou fazer um bocado de curso na internet, vou assistir várias palestras, e aí eu tenho lá 10 declarações, mas só conta 2. Não adianta, então, assim, tem que buscar outras atividades, né, diversificadas para efetivamente utilizar. Uma coisa interessante, viu, gente, que teve um período aí que um polo de apoio presencial, ele organizou a festa junina. E organizou a festa junina lá do polo, colocou os alunos para participar da elaboração, na organização, e depois certificou e foi aceito, porque é atividade cultural. Okay? Então, assim, às vezes o polo, ele viabiliza cursos, ele viabiliza encontros, tudo isso é importante, viu? Eu não estou conseguindo, Renato, eu não estou conseguindo acompanhar a discussão no chat. Eu ainda não estou levando em consideração. Aí você dá uma olhadinha aí, se de repente a gente pode retomar no final. Eu já estou sentindo a garganta aqui, ó, já fechando, tá bom? Aí a gente no final. Eu vou passar só uma palavra para a Nara, acho que Quitério já tinha falado, né? Nara, você quer fazer algum comentário? Nara Souza? Oi, boa noite. Não, é Boa sobre o noite. evento que a gente participou na UESP, e aí eu queria saber se ele conta também. Sim. Se está dentro do período, sim. Viu? Ok? Bom, então eu vou dar prosseguimento. Acho que a Quitéria já falou, eu vou retomar aqui o material. Pronto, aí nós temos aqui vários, aqui, ó, até 90 horas. Então, você tem, né? E aí, vivência de gestão, até 40 horas para conjunto de atividades, aí, máximo 40. Então, você tem várias coisas aqui, ó. Atividades artísticas, culturais, esportivas, produções técnico-científicas, atividades artísticas. Lá nós já tínhamos um aluno que era jogador de futsal, do polo dele, do município dele e tal. Ele participava de um time, era jogador. Ele utilizou isso, né, como documentação de atividade complementar, né? Ó, disciplina eletiva, está no outro curso desse IES ou de outras instituições. No caso de Alexandre, por exemplo, Alexandre, a disciplina eletiva você pode aproveitar aí, ó. Alexandre, ele pode aproveitar que ele está fazendo outro curso, acho que Ok. viu? Tá aqui, ó. É o CMT 107, ó. Aí mínimo 30 e máximo 60 horas. Aí tem aqui estágios obrigatórios ou não obrigatórios e tal, etc. Quem faz estágio. Conta aqui também, máximo 90. Aqui até 10 horas aqui, ó. Visitas técnicas. Aí tem visita técnica na área do curso, que resulta em relatório circunstanciado, validado, aprovado pelo professor responsável. Então, tudo aqui são materiais, viu, gente? Eu vou deixar com a Aline, e aí vocês podem dar uma olhada, verificar se está dentro do perspectiva de vocês, só que fica aqui o curso de matemática, viu? Mas depois, aí, acho que a Aline pode fazer uma adaptação, não tem problema nenhum, viu, Aline? Bom, enfim, eu vou voltar aqui para o slide. Voltar aqui. Bom, aí nós tivemos aqui, né, o período segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto período, né?
E aí, pronto. Aí nós temos aqui as disciplinas optativas, eu não sei qual optativa que está no momento. Então, esse é o quadro, basicamente, que tem as disciplinas, e eu queria fazer menção justamente às atividades complementares. Bom, o modo de ser de estar na universidade. A gente tinha falado, inicialmente, da como se comportar diante do curso superior. Um dos aspectos que são importantes é a preocupação, é ter uma postura ética, tanto do ponto de vista da formação acadêmica, né, como também da formação profissional, né? Então, a gente tem que ter essa preocupação com aquele profissional que será formado. E essa formação é uma formação que a gente deve acompanhar justamente a toda a nossa formação enquanto pessoa humana, né? Então, essa preocupação com a ética. Na atividade complementar acadêmica, por exemplo, essa questão do plágio, né? Então, tem que ter essas preocupações todas, porque elas são necessárias justamente à formação de vocês, né? Outro aspecto, aquisição de conhecimento, ensinar a aprender, quer dizer, ou seja, num curso superior, eu sei que os outros já tiveram acesso a isso, que já fez o curso superior, a importância da aquisição do conhecimento, ele é fundamental, e de se dar também com esse processo de ensinar e aprender, tanto de professores e alunos, né? Ou seja, participar dos estudos, participar dos encontros, participar de grupos e trabalhar diante da sua própria formação, ela é fundamental. Trabalhar em grupo, ele é fundamental. Ajuda muito, porque eu sei um pouquinho, o outro sabe um pouco mais, outro não sabe nada. Então, assim, você, nos encontros, nas interações do aprender e ensinar, é que a gente acaba construindo conhecimento. Então, a construção de conhecimento, ele não é algo como muita gente imagina, que entrei na universidade, o Espírito Santo vai descer e vai trazer conhecimento. Não vai. Ele depende muito da sua atuação pessoal, do seu querer, da sua autonomia, das suas intervenções, né? Então, ele não depende de entes imaginários, ele depende de pessoas, de orientação. O professor é um orientador desse processo. Então, nesse sentido, a preocupação com a questão do conhecimento, ele se dá muito em função do aluno. A gente costuma dizer assim, não é a universidade que é grande, grandes são os alunos que fazem a universidade. Porque muita gente pensa, vou estar na universidade de ponta e tal. Se você não consegue desenvolver competências para adquirir conhecimento, para poder construir, para poder elaborar, não adianta você estar em Harvard. Né? Você tem que estar disposto a ter uma outra vocação, que não é aquela vocação de esperar que o professor diga o que você tem que fazer. Como na educação básica, a gente dizia lá, né? Pula quantas linhas. Então, faça isso, faça aquilo. A gente tem que ir além do que o professor lhe apresenta, né? Então, no ensino superior, você tem essa perspectiva. Ok? Outro aspecto é a praxis de estudo, o modo de estudar. Né? Então, na universidade, você tem diversos livros, manuais aí, interessantes. Tem um que tem mais de 30 anos, esse livro. É de Antônio Joaquim Severino, Metodologia do Trabalho Científico. Ele é antigo, mas ele tem uns capítulos interessantes, diretrizes para a leitura e compreensão de textos acadêmicos. Diretrizes para... Ele é bem um manual, bem um receituário mesmo, muito legal mesmo. Então, assim, o modo de estudar, o modo de se relacionar, o modo de interagir, ele é importantíssimo dentro dessa formação do turismólogo, né? Do profissional que está sendo formado. Então, estudar sozinho é bom? Estudar com o outro é melhor ainda.
as trocas, as conversas, as participações, esse ambiente relacional é importantíssimo para a formação de vocês. E isso define esse modo de ser, o modo de estar num ambiente em que, efetivamente, o objeto comum é a aquisição do conhecimento. Não é? Bom, e aí entender que tudo isso é um rito de passagem e que a aquisição do conhecimento, esse modo de ser, de estar na universidade, ele não tem que acabar quando você termina um curso de graduação. Ele tem que ir além, seja através do lato sensu, né? A pós-graduação, etc., ou do estrito sensu, ou estrito sensu, com mestrado e doutorado. Então, assim, ele é importante, ele é um pontapé inicial para que vocês possam buscar usar isso. Então, assim, basicamente... E aí, este é o cenário que nós temos do curso de turismo. Essa figura aqui é uma figura de um artigo meu, sobre mediatização do ensino digital. E aí é interessante que o rapaz lá, o design, fez direitinho. O polo, você tem o CIGAR, você tem os encontros presenciais, os encontros online, e você está interagindo com tudo que é circuito. Isso é importantíssimo para, né, você ter acesso a galerias, você ter acesso a museus, a tour virtual sobre alguns locais, as informações. Dentro do turismo, é fantástico isso nas materiais. Então, essa ambiência do curso do GAD, ela é importantíssima, está participando dos encontros, dos seminários, ir ao polo, fazer parte dos encontros lá, se reunir com os colegas para estudar, para fazer isso. Bom, e aí, dentro dessa aquisição do conhecimento, já estou terminando, nós temos, dentro da academia, falando de prática de estudos, modo de estudar, né, aquisição de conhecimento, nós temos acesso, importante ter acesso à literatura científica. Comunicação significa, etimologicamente, tornar comum, trocar opiniões, fazer saber, implicar em participações, interações, troca de mensagem. Informação é o conteúdo da mensagem emitida ou recebida. E os pesquisadores, eles produzem essa comunicação, o ato de comunicar e de informar através da literatura científica, que são as suas ideias, suas teses, ensaios, produção científica, através dos canais de comunicação. E aí nós temos canais semi-informais, representados por papers, teses, relatórios técnicos periódicos. Você encontra isso muito na internet, nas bases de dados, os bancos de dados que existem, nas bibliotecas virtuais. Os canais semi-informais, os canais informais representados pelas atividades de correspondência. Rapaz, existem pesquisadores ainda que se comunicam via carta, coisa interessante. E tem uma aversão a essa questão digital, e etc. Encontros em congresso, troca de manuscritos, contatos pessoais, canais informais. Os canais formais representados pela literatura, os livros e materiais. E os canais superformais representados por guias, índices, bibliografias abstratas. Então, tudo isso aí, essa literatura científica, ela é importante para a formação de vocês. Porque você pegar os bons livros, bons artigos, vão fazer isso e tal. Posso até fazer depois do Aline, se quiser, uma coisa mais específica de literatura, de produção do conhecimento, como identificar, por exemplo, um bom artigo, como fazer isso e tal. A gente pode organizar um outro momento para isso. Certo? Então, assim, nós temos dentro da literatura científica a ferramenta maior para que vocês possam estar lendo, produzindo, refletindo, trocando e produzindo uma formação de vocês enquanto profissional. Ok? Deixa eu voltar aqui para a sala. Ixi, já são 20... Falei muito.
Deixa eu ver aqui. Para compartilhamento, deixa eu ver aqui, Pronto. Então, gente, eu fiz uma espécie de introdução mesmo, porque fazer uma investida numa discussão mais efervescente sobre alguns pontos aí, eles careceriam um tempo maior, ou então um outro contexto. Eu estou realmente debilitado mesmo, eu acho que por conta dessa mudança de temperatura aí, a gente está realmente sofrendo muito com esse processo de rinite, etc. Então, fica muito complicado nesse sentido. Mas o que eu quis dizer para vocês, eu quis colocar, e falar da importância de estar se fazendo um curso desta natureza, para a formação de vocês, para a formação de vocês enquanto pessoas humanas, enquanto pessoas pertencentes a uma família. Isso é importantíssimo. E que, efetivamente, o processo de elaboração deste profissional, ele requer um investimento de estudos, um investimento maior, né? Que transcenda muito mais a visão mais básica de estudo, né? Estudar, participar, escrever o paper, fazer o resumo, participar de evento, não somente como ouvinte, escrever um texto, mostrar ao professor. Esse burilamento acadêmico, ele é importantíssimo para a formação de vocês. Pois bem, eu acho que... Professor, quando puder parar a gravação, o senhor já fala. estão cansados, eu também estou um pouco também, que eu não estou... Eu vou abrir viu, alguns questionamentos e a gente encerra, porque professor, eu já estou realmente... Não estou mais... A garganta já não está dando bem, ok? Professor, quando puder parar a gravação, o senhor avisa. Tá, pode parar a gravação. Tá. Pois está aberto a comentários, as considerações, algum questionamento. Essa 2021. Eu achei que